Nos últimos dias, parece que deu a louca no Elon Musk. Ele começou a agitar o Twitter depois de ter comprado lá a empresa e tem colocado os funcionários em polvorosa, dizendo que quem não quiser pode ir embora, só fica quem tá querendo fazer um trabalho duro. E aí, será que ele tá certo? Estão dizendo por aí que ele vai quebrar o Twitter. Será que ele vai quebrar mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás da mentalidade desse cara e eu vou te dizer se ele vai quebrar mesmo ou não essa empresa. Segue aí. Quem vê assim o jeitão do Elon Musk, bastante excêntrico no seu jeito de liderar, pode achar que ele é louco, pode achar que ele não bate bem da cachola, né? Mas a verdade é que esse bicho não dá ponto sem nó. Nos últimos dias, ele tem tomado muitas ações radicais. Assim que ele compra o Twitter, ele começa a agitar com notícias, né? A mandar comunicados, mandar recado, inclusive, para os seus funcionários, para os seus executivos, e começam a debandada do Twitter. E aí, o mercado inteiro olha isso com preocupação, mas agora, né, não tem mais ação na bolsa. Se tivesse, estava despencando. Ele não está nem aí, né? Ele está agitando lá e fazendo as mudanças que ele quer fazer. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Primeiro, isso que ele está fazendo, será que vai levar o Twitter a uma derrocada? Vai acabar com a empresa? Segunda coisa que muita gente está pensando, se é certo ou errado, é a maneira como ele está tratando os funcionários dele, a maneira bruta, né, que ele está conduzindo essa mudança. Muito bem, primeiro é preciso a gente colocar em perspectiva o seguinte, uma pessoa excêntrica como o Elon Musk, né, e do lugar que ele está, tendo o que ele tem, né, a posição que ele tem no mundo, o potencial de grana que ele tem, com certeza ele não está fazendo isso à toa. Isso aí não é um negócio feito de forma tempestiva, impensada, de jeito nenhum. Tudo isso é friamente calculado. O cara é um jogador de xadrez, né? Eu preciso colocar isso em evidência porque não é fruto do acaso esses movimentos que ele tem feito. Inclusive, o Elon Musk utiliza uma técnica extremamente potente para poder fazer transformação. Depois eu vou explicar que isso não funciona em qualquer cenário, tá? Mas ele usa uma técnica extremamente potente para provocar mudanças e essa técnica é criar crises artificiais. Quando a liderança quer fazer uma mudança grande, uma transformação cultural num curto espaço de tempo, a melhor maneira de fazer isso é criando uma crise artificial, ou seja, uma crise que não existe, né? Na verdade, ele vai inventar um factoide, um movimento, uma tensão no ambiente para provocar as pessoas a mudar. Ele vem fazendo isso de forma sistematicamente por onde ele tem passado e é até previsível que ele faça esses movimentos, né? Então, no caso do Twitter, o que aconteceu? Assim que ele compra, eu vou falar um pouquinho antes de coisas que ele fez antes dele comprar, mas assim que ele compra o Twitter, ele já percebe claramente, ele já tem uma ideia dos movimentos que ele quer fazer, ele sabe para onde ele quer levar aquela rede social, as transformações que ele quer fazer, e ele entende que se ele for fazer uma gestão de mudança, um processo como a maior parte das empresas fazem, vai levar uma eternidade, né? Ele talvez nem consiga fazer todas as mudanças. Então o que ele faz? Ele cria uma crise, um tumulto danado, um monte de factoide, põe todo mundo louco, né? Dá a direção que ele quer em grandes notas, fala, ó, agora aqui vai ficar quem está a fim de fazer trabalho duro, quem está a fim de dar alma para a empresa. É claro, olha só, é claro que ele não vai arrancar o couro do pessoal lá na frente, entendeu? Mas quando ele fala isso, aquelas pessoas que não se sentem comprometidas com o negócio, ó, dão no pé, tá certo? Tem efeito colateral? Tem. Vai gente boa embora? Com certeza vai. Mas é um processo calculado para ele poder acelerar a mudança, tá certo? Então, acaba ficando no grupo aquelas pessoas que vão render mais lealdade a ele e que vão se identificar mais com as mudanças que ele quer fazer. Às vezes, ele vai querer implementar muitas mudanças que as pessoas vão ficar reativas, não vão concordar. Então, ele já está mandando um recado. Falou, pessoal, vai mudar. Vamos sacudir esse negócio aí. E esse movimento que ele faz não funciona em qualquer contexto, tá? Por que o Elon Musk faz isso e por que
vai ter sucesso no Twitter na minha visão. Você que acompanha aqui o que a gente ensina de liderança evolutiva, né, você já viu, se você ainda não está sabendo o que eu estou falando, vai ver aí, vai conhecer um pouquinho da nossa metodologia que você vai entender. Normalmente as empresas tradicionais, empresas de nível 2, são mais estruturadas, são mais previsíveis, baseia, né, a sua gestão em método, processo. As empresas de nível 3 liberam a criatividade das pessoas, tem mais tecnologia, crescimento exponencial e elas são mais voláteis, né? Elas crescem mais, mas com a volatilidade grande. Então, o Elon Musk tem a mentalidade de nível 3, ele é um provocador, ele é um agitador, ele é um jogador. Ele de fato, não está fazendo nenhum movimento desse ao acaso. Ele é um grande jogador de xadrez e sabe o ônus e bônus do que ele está fazendo. Então ele cria essas crises artificiais, coloca factoide, agita o ambiente, né, até para poder fazer com que algumas pessoas saiam de propósito. E ele fez isso de forma muito agressiva, né? Imagina você receber na sua caixa de e-mail de manhã, diga sim ou não se você quer continuar ou não na empresa, as condições são essas. Se você não responder até o final do dia, você está fora. Pô, quer dizer, é uma linguagem extremamente agressiva. Dependendo do país, da legislação, ele poderia ser processado por danos morais e por aí vai, tá certo? Mas, como eu falei, ele é um jogador, ele sabe muito bem dos riscos que ele está correndo, calculou e está fazendo um movimento. Eu penso que esse movimento, no caso do Twitter, vai dar certo. Ele vai fazer uma transformação cultural a reboque, numa intensidade grande e vai transformar aquela empresa em outro negócio. Que negócio? Está na cabeça dele. Ele sabe muito bem para que lado ele vai levar. O mercado já dá sinais de várias coisas que ele tende a fazer, né? Como cobrar ali pelo selinho de verificação, como ter uma assinatura ali para quem quiser vender conteúdo adulto, enfim. Ele vai criar outras maneiras de comercializar. E ele tem, na fala dele, tocado o terror, a palavra é essa, ele tem tocado o terror, falando, o Twitter vai quebrar se a gente não fizer isso e tal. Por quê? Ele está criando uma crise artificial, tá certo? Ele está criando esse cenário para as pessoas se mexerem e vai ficar lá quem? Quem gosta de mar agitado. Quem gosta de transformação, quem está afim de levar o Twitter para outro lugar, ok? Então ele cria esse movimento, isso no curto prazo agita, vai ter perdas, vai causar certos prejuízos, mas transforma mais rápido a cultura da empresa, tá certo? Outra técnica que o Elon Musk utiliza demais nas negociações é uma velha técnica de colocar o bode na sala e depois cobrar para tirar. Né? Quem faz isso também e fez de forma recorrente foi o Trump nos Estados Unidos. Né? Ele cria uma arenga com outros países, com outras áreas de negócio, da sociedade, determinados segmentos, né? Levantam a alíquota contra a China, né? Aí cria aquele barulho todo, o mercado fica em polvorosa, aí depois os assessores vão lá, né? Fazem aquele contato ali diplomático, né? E meio que cobram o aluguel para tirar aquele bode da sala. Então, mais uma vez, é uma metodologia de criar crise artificial para poder fazer algum movimento, né, que está por trás dessa ação, para ter algum ganho, tá certo? No caso do Elon Musk, o que ele fez quando ele queria comprar o Twitter? Ele foi lá, né, e começou a jogar notícias falando mal da rede, falando que tinha muitas contas falsas. Ele criou uma instabilidade no Twitter e as ações caíram. Quando as ações caíram, o que o malandro fez? Foi lá e fez uma oferta, né? E aí ele fez o negócio tão bem calculado que o Twitter ficou exposto, né? Ele colocou um valor, né? E de certa forma começou a manipular esse processo de venda a tal ponto que o conselho do Twitter não teve outra opção senão aceitar a oferta dele. Aí depois, quando aceitaram, ele falou, agora eu não quero mais. Então, quer dizer, ele tumultua o negócio, mas tudo isso foi calculado, ok? Poderia ter dado um baita de um problema? Poderia. Um cara que tem a mentalidade do Elon Musk, um cara que tem uma mentalidade de crescimento exponencial, também está disposto a perder tudo, né? Quem conhece a história da SpaceX sabe que ele lançou foguete até o último momento, não conseguia, estava prestes a quebrar quando consegue finalmente lançar o foguete que retorna, né, a base fica em pé, ele reaproveita esse foguete, enfim. Ele cria uma nova tecnologia de lançamento. Mas ele chegou no limite.
ok? Qualquer outra pessoa talvez não tivesse ido tão longe. Então, ele joga mais, arrisca mais e tem mais resultados por causa disso. Agora, é importante dizer que isso não funciona em qualquer contexto. Se fosse numa empresa estruturada, com ações em bolsa, que tem resultados previsíveis, uma metodologia que é mais quadrada, né, que gosta de resultados mais previsíveis, fatalmente, né, o Elon Musk não ficaria lá, ele seria até demitido, tá certo? Então, um sujeito como ele só consegue resultados em ambientes, em culturas, empresas que valorizam a volatilidade, o caos, né? Estão dispostos a pagar um preço alto no curto prazo para poder ter algum ganho grande no longo prazo. Então, é uma metodologia diferente de produzir resultado, não funciona em qualquer lugar, mas definitivamente sempre que você vê uma liderança visionária, uma liderança que leva os resultados para outro patamar, em matéria de, estou falando de número mesmo, né, tem ali um apetite a risco muito alto. Agora, para fechar esse vídeo, tem um ponto importante, né? Eu falei, quem acompanha aí a metodologia da liderança evolutiva sabe que no nível 1 a gente tem lideranças mais passionais, no nível 2 método, processo, no nível 3 mais criatividade, como o caso do Elon Musk, no nível 4 mais humanidade, mais conexão com as pessoas. Então, do ponto de vista de estratégia, resultado, crescimento exponencial, tudo que Elon Musk tem feito vai dar resultado. Ok? Embora ele possa ter grandes perdas em algum momento, mas no longo prazo ele vai experimentar crescimentos acima da média do mercado. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista moral, do ponto de vista de relacionamento generoso com as pessoas, isso é deplorável, tá certo? Não é nada elegante, não é nada gentil você mandar um e-mail para a pessoa e falar, responda aqui, se você não responder até às 18 amanhã você está fora. Quer dizer, é uma maneira muito agressiva de se conduzir negócios, tá certo? Tá certo ou tá errado? Normalmente eu não julgo cultura, tá? Cada empresa tem a sua estratégia, a sua maneira de construir resultado, mas eu acredito no processo de evolução cultural. E do ponto de vista de evolução cultural, é claro que o trato humano deve ser valorizado, né? Não é uma maneira muito elegante nem interessante de se conduzir pessoas, porque você vai ter uma nação de desafetos, né? Pessoas que vão ser haters da empresa na qual eles trabalharam tantos anos. Ele está disposto a pagar esse preço, né? Quem sou eu para falar se ele está certo ou não? O certo é que ele vai ter resultado no fim do dia, tá certo? Mas eu acredito que você consegue fazer essas mudanças, até eventualmente criando crises artificiais, mas cuidando para que as pessoas tenham uma boa experiência. Não precisa ter grosseria nem maldade, né, com o ser humano para você conseguir resultados. Mas essa é a mentalidade do Elon Musk. Ele é um jogador de xadrez, sabe o que está fazendo e certamente terá resultado. Na minha opinião, o Twitter não vai quebrar, o Twitter não vai acabar. Ele vai transformar essa empresa, vai transformar a cultura e vai ter resultados grandes no longo prazo. E não se assuste se lá na frente ele vender essa companhia, né, porque ele não é bobo danado, o negócio dele é dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, acompanha a gente nas redes sociais, tem muito mais conteúdo no Instagram, no podcast. Nosso podcast é o podcast mais popular de liderança do Brasil. Se você não ouviu ainda, você está perdendo. O link está aqui no post desse vídeo para você acessar. E eu quero convidar você também para conhecer as soluções que a gente tem de treinamento para as empresas e cursos para você se desenvolver como líder. Cursos que estão impactando grandes empresas do mercado e a gente tem milhares de alunos nas nossas plataformas. Então, clica aqui para você conhecer, se inscreve para você ter mais informações e a gente se vê por aí sempre com mais notícias e conteúdo de alta qualidade. Até lá!